execute every motherfucking last one of you! Ok, nós estamos hoje aqui com o delegado Joacir Avelino, da Polícia Federal. Estou acompanhado do Ranulfo Paranhos e do Geraldo Barbosa. Delegado, essa função é muito importante e parece que você faz parte de um grupo que chegou recentemente a Alagoas, recentemente que eu estou dizendo há algum tempo, não é muito tempo, que vem fazendo a diferença na direção da Polícia Federal. O que se deve isso? É a sua pouca ligação com o nosso povo, com nossos políticos, ou é uma orientação da direção-geral da Polícia Federal? É um conjunto de tudo isso aí. Na verdade, a Polícia Federal passou por uma modernização. Hoje é uma polícia moderna, com meios de investigações que no passado nós não tínhamos. E o resultado é isso aí. Grandes operações, grandes resultados, um combate implacável à corrupção, ao crime de tráfico de drogas, tráfico de pessoas, etc. E só quem ganha com isso é a população brasileira. Não só Alagoas, o Nordeste, mas toda a população brasileira. Existe uma certa polêmica com relação à Polícia Federal ser, teoricamente, uma polícia fardada. E vocês não gostam muito desse termo, polícia fardada, não é? Não. Na verdade, a Polícia Federal é uma polícia civil, só que é uma polícia civil nacional, uma polícia civil do governo federal, ligada ao governo federal, como uma polícia civil dos estados ao governo do estado. Mas nas operações que nós fazemos de enfrentamento, se vocês perceberem, a Polícia Federal usa um colete. Aquilo é justamente para evitar o quê? O fogo amigo. Isso não significa que a Polícia Federal esteja sendo fardada. Não, de maneira nenhuma. Mesmo porque a Polícia Federal é uma polícia investigativa e não pode sair investigando por aí fardada. Mas, delegado, todos esses crimes hoje investigados e colocados para toda a imprensa e o público em geral, tomando conhecimento e acompanhando a ação da Polícia Federal, são crimes que ocorreram já há anos atrás. E por que essa ação só agora efetivamente está sendo executada? A grande questão é o tempo decorrido. Então, a polícia trabalha com o quê? Com o fator tempo para se evitar a prescrição. E outro aspecto que a população, de certa forma, desconhece, é que, às vezes, uma investigação, para se obter êxito, demora 1 ano, 2 anos, 3 anos. No caso da Taturana aqui, foi um trabalho contínuo de 3 anos para se obter o resultado que hoje está sendo demonstrado para a população. De forma que, se não houver uma prescrição, ou seja, o Estado não perder a oportunidade de punir, o direito de punir os infratores, a Polícia Federal age, desencadeia a operação e entrega todo esse trabalho para o Judiciário. Existe alguma questão não resolvida com a Polícia Federal e a Justiça? Não, na verdade, a Polícia Federal, o Ministério Público, a Justiça trabalham de mãos dadas. Todos trabalham de mãos dadas, visando o quê? Visando um bem-estar coletivo, ou seja, uma resposta para um crime que aconteceu, um delito que aconteceu. E geralmente aqueles delitos que causam um prejuízo coletivo. Vamos citar novamente o caso da corrupção. Eu acho que a corrupção, o indivíduo que se apropria de dinheiro público, ele está cometendo um grave delito, talvez muito maior do que um sujeito que assalta um banco, muito maior.
porque o estrago é bem maior, o estrago realmente é grande, vem fome, vem miséria, vem falta de educação, vem saúde, tudo isso é retirado. Mas efetivamente a ação da Polícia Federal não está acompanhando a morosidade da justiça. Hoje nós vemos aí que está um impasse com os deputados afastados, que estão para retornar, o Gilmar Mendes dá um parecer, depois retorna, dá outro parecer, os deputados estão soltos, efetivamente o crime não, para a justiça não foi provado, para a Polícia Federal existe uma comprovação do crime, mas a punição até agora nada. O que acontece? Eu não culparia o homem que está lá fazendo justiça. Eu não culparia o homem que está fazendo justiça. Mas sim a legislação brasileira. A legislação brasileira ela permite N recursos. E quem fez a legislação brasileira? Os parlamentares. Essa legislação brasileira vem do parlamento. E você acha que na política que nós temos hoje, ou na política republicana, alguém vai estar lá no parlamento fazendo uma lei que vá prejudicá-lo? Acredito que não. E o que é que gera isso aí? Quando eles são encurralados, vem o quê? Um monte de recursos que eles podem impetrar e arrastar um processo por 10 anos, 15 anos, até acontecer a prescrição. Porque normalmente, agora, efetivamente agora, nesses últimos dias, teve mais uma brecha que a justiça abriu, que a pessoa só pode ser condenada quando estiver na última instância. E essa última instância, ninguém sabe qual é essa última instância, né? É tão longa, é tão distante que a gente não consegue nem ver de longe essa última instância. É verdade. E se deve o quê? Se deve a uma legislação ultramoderna, mas que ela abriu demais o leque para beneficiar quem? Aquele que comete um crime e tem poder aquisitivo para pagar bons advogados. Isso significa o quê? Que dificilmente ele vai ser punido, dificilmente ele vai para o cárcere, ao contrário de quem? Do cidadão comum, pobre, miserável, que se roubar a galinha, ele talvez nem recorra de uma sentença e vá cumprir sua pena no cárcere, nos presídios brasileiros, sem as mínimas condições de dignidade humana. A verdade é essa. Mas a questão, se existe esse conhecimento, por que foi colocada à exposição deputados e homens que tinham uma reputação ilibada até então, algemados, aparecendo, tendo seus bens confiscados, os carros trazidos aqui para o pátio, e essa situação de uma grande encenação, e depois estão libertos, estão aí dando opiniões, dando entrevista, agredindo, ameaçando, estimulando a população a transgredir a lei, porque se não dá nada para ele, não vai dar nada para mim, então eu faço também. Quer dizer, qualquer um está com esse pensamento, o povo brasileiro está pensando que a impunidade é geral, é para todos. Você tem razão nessa colocação, e eu parto da questão das algemas. Até então ninguém nunca reclamou de algemas, pobres, cidadãos comuns sendo algemados, sendo filmados pelas grandes redes de TV em nível nacional, e ninguém nunca reclamou. No momento em que um colarinho branco, um político é algemado, então vem a gritaria. Isso chega às instâncias superiores e me vem uma decisão partindo do quê? Da corte máxima do país, dizendo que para se algemar alguém, essa pessoa tem que explicitamente colocar em risco a vida do policial, ou, caso contrário, ele vai responder. Ou senão, que o policial justifique por escrito, porque assim agiu. E essa lei serve para todos. É para todos. Para todos, mas para isso acontecer, o que é que houve? Primeiro tivemos que
tivemos que algemar Daniel Dantas, tivemos que algemar Antônio Albuquerque, tivemos que algemar João Beltrão e etc. Está me entendendo? Então são pessoas que se julgavam acima da lei, que jamais poderiam ser algemadas, jamais poderiam ser presas por conta de uma imunidade parlamentar, etc. Mas quando se atingiu essas pessoas, eles procuraram uma brecha na lei para se beneficiar. Efetivamente, os bens do Antônio Albuquerque, aquela quantidade de carros que foram apreendidos, que o pátio aqui ficou cheio de carros, né? Carros de luxo, né? Carros caríssimos. Eles estão onde, esses carros? Esses carros permanecem nas nossas dependências, à disposição da Justiça. Se algum foi devolvido, logicamente é porque não pertenciam, não estavam no nome deles, mas a maioria desses bens, somente veículos, estão sob nossa guarda, discussão da Justiça, e somente a Justiça que pode decidir o destino. Efetivamente, o crime do sumiço dos 302 milhões da Assembleia foi comprovado e provado pela Polícia Federal. Foi um trabalho bem feito, do delegado Janelier, inclusive, partindo da nossa delegacia aqui, Delegacia de Combate ao Crime Organizado, e o resultado está aí, sendo elogiado o trabalho pelo Ministério Público, pelo próprio Judiciário. Esperamos que, quem sabe, aconteça algo favorável para a população e a Justiça apresse esse julgamento para que dê uma resposta satisfatória. O crime organizado, será que isso existiu mesmo? O crime é organizado? Eles conseguiram, pelo menos nisso, se organizarem? No crime, eles são organizados? Existe sim crime organizado no Brasil. Tanto é que, veja bem, um estado como Alagoas, um estado pobre, e que as pessoas se elegem para o parlamento e se mancomunam, formam verdadeiros grupos criminosos para lançar mão de dinheiro público, e não é uma importância qualquer, são 300 milhões, quer dizer, uma quantia muito maior do que o sanguessuga, que foi no Brasil inteiro, muito maior do que aquele desvio do TRT de São Paulo. É um dos maiores, uma das maiores fraudes, dos maiores desvios de recursos públicos no Brasil, é aqui de Alagoas. Mas, delegado, eu entrevistei recentemente um jornalista, o correspondente da Folha de São Paulo, que ele contou a história desde o início dos taturanos, né? Como eles começaram, a origem desse dinheiro, e tem pessoas envolvidas nesse processo que estão afastados do noticiário, não sei se do inquérito, mas estão passando assim de leve por eles. E, efetivamente, nada está acontecendo com essas personalidades e esses personagens envolvidos no crime. Vamos lembrar aqui o governador Ronaldo Lessa, né, que a coisa vem desde o tempo das letras, dos escândalos da letra, que estava envolvido o Pita, aquele mega latifundiário, um ladrão de São Paulo, que botou o Pita, botou o Maluf, botou o governador do Paraná, né? Ele é um especialista, né, na venda de letras, foi ele que teve essa ideia, fez em Pernambuco, fez aqui em Alagoas, fez no Paraná, fez em São Paulo. E esses personagens, por que estão afastados do noticiário e dessas prisões espetaculares? Como o escândalo dos taturanos aconteceu, veio à tona depois, praticamente depois do mandato do Ronaldo, do governador Ronaldo Lessa. O que é que acontece? Hoje nós temos instaurado aqui na Polícia Federal, acho que um ou dois inquéritos para apurar justamente essas denúncias de envolvimento dele no famoso caso das letras. Isso está sendo apurado, Só que demora,
não é uma investigação fácil, e eu acredito que com a capacidade que a Polícia Federal tem, com seus peritos, etc., venha uma resposta positiva. E não só pessoas físicas, mas pessoas jurídicas também. Tem pessoas jurídicas envolvidas nesses casos e que a mídia nacional, infelizmente, não divulga. Porque o Taturana tem o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, enfim, tem uma série de pessoas envolvidas. E ex-delegado da Polícia Federal também envolvido, não é isso? Inclusive nós tivemos aqui um delegado da Polícia Federal que chegou a ser secretário de Segurança do governo Geraldo Bulhões, que era um contrabandista. Não? Você sabe? Você lembra dele? Lembro. Esse foi punido. Foi. Foi preso, já foi expulso da Polícia Federal. O cara era o cão pintado de gente, não? Pois é. Pois é. E agora, e essa injustiça com o Paulão? Por que acusaram o Paulão e efetivamente não puniram o deputado Paulão? Ele, segundo ele me confidenciou, ele se defendeu, provando que aquele empréstimo não foi da mesma forma que efetuado pelos demais. Né? E por isso o Ministério Público achou por bem não incluí-lo no rol dos deputados afastados, segundo ele. Agora, cabe ao Judiciário decidir essa questão. Mas acabou com a carreira dele, ele está abatido, ele está mal, ele ficou mal na foto. Já ficou né? assim. E ele não está numa situação confortável. Né? É mesmo porque o Paulão é um parlamentar que goza de um prestígio junto às camadas populares e vai demorar para que ele se recupere desse abalo que sofreu no caso do efetivamente ele está afastado, a hipótese dele ser envolvido mais uma vez nesse processo, ou ele continua no processo, só que com alguma qualificação diferenciada? Ele continua com a qualificação diferenciada, mas a palavra final cabe o quê? Cabe à justiça. A justiça que vai dizer se ele é culpado ou não nessa transação que houve perante a Assembleia Legislativa. E cabe a ele se defender e mostrar sua inocência nesse caso. Depois que o caldo é derramado, é difícil enxugar, ter de volta a sua integridade moral. Isso. É difícil, né? E principalmente... Deveria haver um certo cuidado em certas ações com certas pessoas. Concordo sim. Eu acho que tem que se respeitar as pessoas, o devido processo legal e até a presunção de inocência, a não ser que a culpa esteja evidenciada, que as provas sejam cabais e sejam incontestes, porque a partir desse princípio o sujeito pode ser preso até em flagrante delito, dependendo do caso. Mas há que se ter cuidado com a honradez das pessoas, para não se cometer injustiça. Concordo. E os gabirus? Eles estão respondendo a processo no Tribunal Regional Federal em Pernambuco, acho que é a 5ª região. E também voltamos ao mesmo ponto da morosidade da justiça por conta das leis que permitem que assim seja. E até hoje esses gabirus continuam na atividade política, inclusive se candidatando. Pois é. Sendo eleito. Aí existe uma certa pitada de humor aí nessas ações. É gabiru, é taturana, qual é o outro nome? Cavalo de Troia, sanguessuga. Como é que é feita essa escolha entre vocês? Ou existe uma determinação em cima do fato e a ligação? Gabiru, por que gabiru? Porque um rato, no jargão policial, o rato
a pessoa considerada rato é aquele que Isso não é se apropria humilhante, não? Você chamar uma pessoa de gabiru, é o gabiru, porque eu conheço vários gabirus, né? E tarturano, é o que come a folha, né? E o cavalo de Troia, é o quê? O que foi que aconteceu com o cavalo de Troia? O cavalo de Troia, isso é uma armadilha, né? É considerado no jargão. Aquele presente de grego, cavalo de Troia. Aquela coisa toda, armadilha para se pegar alguém. Agora, para o público que está ouvindo a gente assim, vamos separar. Cavalo de Troia, qual foi o crime da ação Cavalo de Troia? Agora, que eles cometeram? No momento eu não recordo que no partido daqui da superintendência desvio público. Mas o Cavalo de Troia também foi corrupção. Foi sim, corrupção. E o sanguessuga foi desvio de recursos públicos. Qual é outros nomes assim que vocês têm? Carranca, que tivemos Carranca, também isso, foi Carranca. Desvio público, desvio de recursos federais. Tem alguma questão aí? Os novos prefeitos eleitos aí que estão na bola da vez. Né? Os prefeitos eleitos realmente eleitoral. Vai ter a eleição agora dia 15 e já está havendo. Já há uma notícia no jornal, que fala que que tem impugnação já para os futuros eleitos. Isso. Você sabe disso? Os futuros eleitos, os dois candidatos, qualquer um que ganhe, vai ser impugnado. Que é isso? Onde nós estamos? Isso é um país sem lei, sem ordem. Ordem e progresso. Pelo contrário, eu vejo que o país está melhorando, tá? Porque 20 anos atrás, ganhou a eleição, ele jamais perderia o mandato. Hoje e nós já temos hoje até governadores perdendo o mandato. O último foi da Paraíba. Né? Vemos o caso do... Tem mais 5 aí na lista, né? De Rondônia, que perdeu o mandato também. O do Maranhão está na agulha. Quem imaginaria que um governador fosse afastado por corrupção eleitoral? E está acontecendo. Esses prefeitos que foram eleitos, mas se ficar provado o envolvimento dele com corrupção eleitoral, com compra de votos, etc., eles serão punidos. E a punição maior é justamente o afastamento do poder. Esse é o afastamento. O caso do Rogério Farias, irmão de PC Farias, para as pessoas que estão vendo, porque nós estamos na internet, então é um público diversificado. O Rogério Farias, irmão do PC, foi afastado do cargo, vai haver eleição agora para substituí-lo. Ele já tem um candidato, né? Ele já está apoiando o candidato, provavelmente esse candidato vai ganhar. É isso, Anulfo? Será que ganha? Bem provável. Passaram 80 dias, ele passou 80 dias na cadeia aqui, na superintendência, foi afastado, saiu, está em liberdade, e aí? E aí? Já se fala até em fraude eleitoral ou corrupção eleitoral no município. Nessa nova eleição? Nessa nova eleição. Se ficar aprovado, nós temos uma reincidente nós temos uma força-tarefa aqui, 4 delegados. Chegaram agora, nessa semana, não foi? Estão cuidando disso aí. Para dar o quê? Dar uma resposta imediata à população que tanto se empenhou em denunciar casos de compra de votos, etc., fraudes eleitorais, nesse processo eleitoral. E isso é bom. Agora, cabe o quê? A Polícia Federal dá uma resposta, a Justiça, o Ministério Público, para que estimule as pessoas a continuarem assim. No âmbito municipal aqui de Maceió, existe alguma ação sendo investigada? Tem alguma investigação com relação à administração municipal aqui de Maceió? Não, eu desconheço. Mesmo porque o prefeito foi reeleito com um percentual altíssimo de intenção de votos. Isso isenta ele de qualquer tipo de culpa? Não isenta. Mas, até agora, eu não conheço ele, não tenho amizade pessoal com ele, mas demonstra ser uma pessoa equilibrada. Delegado, o enriquecimento, assim, então eu fico impressionado. Às vezes até eu converso com o Ranulfo, que tinha tudo para dar certo, mas a gente não consegue ganhar dinheiro com tanta facilidade e aumentar um patrimônio, vamos dizer, do Renan Carejo, que saiu de um Fusca e hoje tem um patrimônio de mais de 10 milhões de dólares, que diz a revista Veja, que talvez não seja um canal
de credibilidade assim, então, mas há uma denúncia pública, né, de que ele saiu de um Fusca na primeira eleição e hoje está com 10 milhões de dólares, um patrimônio de 10 milhões de dólares. Foi afastado do Senado por improbidade administrativa, por uso de dinheiro público. Agora nós temos um secretário do Senado sendo investigado por causa de uma mansão de 5 milhões. Tem um deputado que foi afastado de uma comissão por ter um castelo. Não é? E como é que é isso? A Receita Federal não trabalha em conjunto com a Polícia Federal, não? Ou a Receita Federal é uma investigação à parte? Porque eu pago meus impostos, quando eu recebo meu salário, paga no contra-cheque, já vem descontado. Isso. E esses homens não pagam nada e a polícia não vê o enriquecimento dessas pessoas? Eu costumo dizer, Vamar, que a política brasileira, hoje, com suas raríssimas exceções, é um sinônimo de enriquecimento ilícito. E isso vem comprovar o quê? Com esses fatos que a grande mídia denuncia, demonstra, o sujeito não tinha nada, de repente começa a aparecer com um patrimônio incompatível com aquilo que ele ganha como parlamentar. Primeiro ponto. O segundo ponto é que o sujeito, quando entra no parlamento, tem leis que o beneficia com a imunidade parlamentar. Então essas pessoas são mais difíceis de se investigar. Para você ter uma ideia, o deputado federal, ele só pode ser julgado no Supremo Tribunal Federal. Eu pergunto, eu desconheço, eu pergunto, ou você conhece algum deputado federal que foi punido criminalmente pelo Supremo Tribunal Federal? Se tiver, eu acho que... Então não existe, então existe uma diferença. Há uma discriminação de tratamento. Ah, sim. Por conta dessa... A lei para os amigos. Como é que é? O favor para os amigos e a lei para os inimigos, é isso? Como é que é o ditado, cara? Não conheço. Não conhece? Você sabe esse? Sei. Como é que é? As benesses da lei para os amigos. Isso. Para os inimigos, os rigores da lei. Isso, é por aí. É. Mas é verdade. E eu sou contra isso. Eu acho que o parlamentar, ele tem que ter uma postura acima da média, acima de nós cidadãos comuns. Que bom seria isso. Que bom, não. Então ele teria que ser punido exemplarmente por qualquer juiz, se assim se provasse que ele tivesse cometido um crime. E não colocar num castelo, numa situação em que ele jamais será punido. O que é que a gente espera? Que a legislação brasileira se modifique, seja modificada e que realmente essas pessoas sejam punidas. Isso aí é reforma política, Manu? Faz parte, espera-se. Né? A reforma política vem em cima disso. Quer dizer, então não vem nunca, né? Não virá nunca, né? Olha que eu tenho esperança que isso mude. Mas o Lula identificou, antes de ser presidente, 300 picaretas no Congresso. O Jader Barbalho falou que hoje são os 595, parece. São 595, né? Por aí. São todos picaretas na opinião do Jader Barbalho. E ele também já colocou o Senado também envolvido e o PMDB nesse rolo de que o dinheiro público é o dinheiro deles, né? Eles usam dos nossos impostos, do dinheiro recolhido dos impostos, para se beneficiarem deles. Quer dizer, essa reforma política não virá nunca, então. É difícil. Nós temos pendente aí várias reformas. A reforma política, a reforma tributária, né? A reforma fiscal. Só passou administrativa, etc. Passou. E mesmo assim, meia boca, né? Essa foi passou total. a meia boca, administrativa. Administrativa. A reforma do judiciário, que também não foi aquilo que se esperava, embora tenha avançado alguma coisa. A reforma da Previdência, que também não foi aquilo que se esperava. Então nós temos várias reformas no Brasil para serem feitas. E cabe a quem fazer essas reformas. Não é o Executivo só. O Executivo, o Legislativo, né? e o Judiciário. Os três poderes que têm que
tem que se unir e trabalhar juntos. Aí o que está o grande desafio. Eu vejo de vez em quando uma notícia, eu acho que essa semana eu acompanhei uma notícia com relação ao abuso sexual de um adulto contra uma criança, e que a Polícia Federal está tomando providências e abriu inquérito e investigação com relação a isso. Isso é verdade? Não só esse caso, mas outros casos. Então é verdade. É verdade, sim. Então me diga uma coisa, por que a Polícia Federal não determina uma investigação a fundo com relação à omissão dos governantes, tanto municipais quanto estadual, com relação a criança e adolescente abandonado nas ruas? Aí passa mais não é um crime também, questão social. Eu, particularmente, considero... Porque isso é falta de responsabilidade do poder público com relação à criança. Como um crime coletivo, né? Um crime contra a coletividade. E isso é grave. Mas é uma questão social. A desigualdade social no Brasil é muito grande. Só perde para países como o Haiti e outros países africanos. Suazilândia. Pois é. Então, Suazilândia? A distribuição de renda no Brasil, ela é humilhante. É humilhante, é muita concentração de poderes e de poderes econômicos nas mãos de poucos, né? Que isso gera o quê? Gera toda essa violência. Mas essa polícia, a Polícia Estadual, não seria uma função da Polícia Estadual investigar esse crime de abuso sexual, de exploração sexual, enfim, desse turismo, o que exploração acontece? Sexual? Por que a Polícia Federal também está intervindo nisso? Isso é falta de credibilidade de nossas políticas, de nossas polícias estaduais? Não, é que nós estamos respeitando um tratado internacional. Um tratado internacional do qual o Brasil é signatário e se comprometeu o quê? A reprimir o crime de pedofilia, por exemplo. E esse crime de pedofilia, ele é transnacional. Através de quê? Da rede mundial de computadores, da internet. E faz com que a Polícia Federal comece a apurar, porque tem envolvimento não só de pessoas aqui do Brasil, como de outros países. E está tendo resultado isso. Está tendo resultado, Eu sim. tenho lido que a coisa está funcionando. Nós temos peritos hoje, especialistas, em investigar pela internet esses crimes, e com êxito, e prendendo, inclusive flagrante, pessoas envolvidas com a pedofilia. O que seria um crime de pedofilia com relação a um adulto? Ele portar dentro no computador dele fotos de menores, apenas fotos de menores nuas, desde que seja menor, mas 2, 3 fotos já caracteriza o crime? Já caracteriza porque ele está violando justamente a intimidade de quem? De uma pessoa indefesa, que é a criança. Aquela criança. E o Estatuto da Criança e do Adolescente já prevê isso como um crime. Como é que é descoberto isso? É invasão de privacidade através da internet? Não, porque o pedófilo, ele cria um site e através desse site começa a divulgar. A pedofilia não fica só para ele. Ele quer uma rede interagindo com ele. E aí é que se caracteriza o crime maior e se torna público, fazendo com que a polícia haja. E os resultados estão florescendo. Aquele deputado, como é o nome do deputado? Aquele federal, Magno Malta, né? Senador, comprou essa briga, né? Senador, né? Ele era deputado, virou senador agora, né? Senador, comprou essa briga e está levando à frente, né? Está levando à frente. É interessante. E faz com que, tanto é que hoje foi agravada a pena para esses casos, etc. Justamente para tentar reprimir essas pessoas. Existe uma pesquisa que fala que o maior agressor é o próprio cara da casa, o padrasto, né? A figura do padrasto é um dos maiores violentadores, tanto de meninos quanto de meninos. De crianças de um modo geral. Quantos inquéritos tem aberto aqui em cima disso, desse problema? Nós tivemos, eu só estou lembrando disso porque nós tivemos
promotor, um procurador. Um promotor aqui. Um procurador e um promotor. Né? Foi denunciado justamente E pela esposa. Não, teve um que matou a esposa e violentou as duas meninas. Ele era do Tribunal de Contas, não é isso? Aqui, e teve ela preso. mesmo? Não, acho que era do seu tempo, não. Não. Você sabe desse caso? Coisa estranha isso. E teve esse promotor também, né? Tivemos o caso do promotor que foi denunciado. E como é que está a situação dele? Esse caso não foi apurado por nós, porque foi uma denúncia doméstica, ficou ali no âmbito doméstico e foi denunciado ao Ministério Público Estadual, que tomou as providências, mesmo porque ele faz parte do Ministério Público. Nós tivemos... Delegado, e aí, mesmo porque? Como é que é? Repita a frase. Ele faz parte do Ministério Público. Sim, e aí? Ele pode? Não, ele vai ser julgado pelos seus pais, como acho que já foi até condenado. A quê? Foi condenado a uma pena não sei se ele foi recolhido ou se a pena... Aquele negócio entre eles. Ou a pena não alcança tanto, porque aquela coisa, às vezes a pena é 8 anos, mas aquilo baixa para 4, então o sujeito já tem direito a responder em liberdade. Essa é outra questão. Esse abrandamento da pena beneficia o criminoso? Beneficia. Realimenta o crime? Ou beneficia a ressocialização do preso? É um assunto complexo, porque às vezes só o cárcere não ressocializa ninguém. Porque o cárcere, aquilo ali é medieval. É medieval, exatamente. A situação do presídio é degradante. O sujeito vai para lá e retorna pior. Retorna um monstro para a sociedade que nós vivemos. Sociedade pacífica, de modo geral, que vivemos. O que eu sou favorável é que se aplique penas alternativas, mas sob vigilância, para que a pena realmente seja cumprida, alternativamente para aqueles casos menos graves, né? E os casos realmente graves, que a pena seja rigorosa, para que o sujeito sinta que cometeu um crime hediondo. Alguma outra coisa, há tempo atrás, uma série de políticos envolvidos hoje em crimes e sendo investigados, eles defendiam com fervor enorme a criação de presídios federais, né, que seriam presídios especiais. Né? De repente, essa ideia parece que esmoreceu e eles esqueceram isso. A Polícia Federal está ainda na busca dos presídios federais? Ah, sim, com certeza. Veja bem, nós construímos um em Campo Grande, construímos um... Brasília? Em Paraná. Não. Paraná. Construímos um em Rondônia. Tem a previsão de construir um em Natal. Então já temos 4 aí, né? 4. E a tendência é aumentar esse número. Existe uma diferença de tratamento para o preso, sim, desse presídio federal para o presídio estadual? Existe sim. Porque eles ficam isolados, realmente eles ficam isolados. O corpo técnico que trabalha no presídio federal é um corpo técnico totalmente seletivo, concursado, são delegados federais que geralmente eles administram os presídios e o corpo técnico altamente preparado. O agente penitenciário federal tem um bom salário, então isso já inibe a corrupção, são de carreira e são pessoas do Brasil inteiro que vão trabalhar nesses presídios. E até hoje nós não tivemos uma fuga. Até hoje não tivemos uma fuga. Nem o Fernandinho Beiramar conseguiu, né? Nem o Fernandinho Beiramar conseguiu fugir de Mas lá. ele conseguiu criar uma polêmica com relação a esse isolamento, né? E sim. os direitos humanos vieram na defesa dele. Porque o isolamento era total, né? Ele não tinha contato com nada, né? Nem com o sol, porque ele saía da cadeia à noite, né? À noite.
Mas Ele nem viu só o quadrado, porque não tinha janela também. o presídio, a pena, o sujeito não vai para lá para ir para um hotel 5 estrelas, para receber. Eu não estou falando disso, né? Estou falando de um pouquinho de condições humanas de sobrevivência. Né? Mas o tratamento que deve ser é da reclusão, ele ficar recluso, e sim, com o decorrer do tempo, se ele demonstrar bom comportamento, aí sim vai ter direito a quê? A encontros íntimos, a visitas, etc. Mas ali é o isolamento. E quando o sujeito vai para o presídio federal, porque ele já aprontou muito no presídio estadual. Certo. Já aprontou rebelião, já assassinou, já corrompeu. Então, não dá para continuar da mesma forma. Uma curiosidade. Nessas recentes prisões aí de pessoas conhecidas nossas aqui do Estado, de deputados, sem nominar, sem apontar a pessoa, você viu algum deles deprimido e entrando em crise existencial, perdendo a liberdade dentro do xadrez? Não. Todos eles mantiveram a posição de arrogância, de importância, mesmo estando preso? Tanto é que pouco tempo passaram, não sentiram o que é um cárcere, né? Porque vocês proibiram, inclusive, a comida, né? Tinha que ter a comida daqui, né? Mas pouco tempo. E parece que a comida daqui é um castigo. Porque houve não pode trazer comida. Vai comer a comida daqui. A comida daqui é tão ruim assim? Não, é uma comida normal. Que é feita ali na frente, no restaurante ali, né? Para o cidadão comum, mas essas pessoas querem comer caviar. E fica difícil comer caviar aqui na cela. Né? Ok. Nós estamos com 40 minutos aí, eu acho que tem mais alguma coisa, delegado? Não, só agradecer a vocês por dar essa oportunidade de falarmos um pouco das ações da Delegacia de Combate ao Crime Organizado, da qual Não, só para encerrar, eu gostaria de saber a sua posição aqui. Qual é, junto com o Pito Luna, o seu departamento, exatamente quanto crime organizado? É a sua função essa? A nossa delegacia. Isso aqui é uma delegacia dentro da Polícia Federal? Dentro da Polícia Federal, exatamente. Certo. E temos como nosso superintendente o delegado Pito de Luna, que vem fazendo um excelente trabalho, dando todo o apoio e trabalhando em conjunto. Mas a efetivação é sua. É você que comanda o combate ao crime organizado. Eu já ia dizer que você comandava o crime organizado. De forma conjunta e unida. Okay. Pode atender aí, não tem problema não. Tá bom. Vai. Alô? Eu já estava confundido aí, já estava pensando que ele era o chefe. Foi um prazer imenso. Tá bom. Desculpa a brincadeira. Foi um prazer conhecer e saber que você é o cara que está à frente dessa batalha, que é uma batalha perigosa. Você não tem medo, não? Não, porque nós fazemos um trabalho. Os homens aqui são metidos a valentes, diz que matam, fazem isso, mas aquilo. O nosso trabalho é limpo, transparente, você é de segurança? Sem perseguição de maneira nenhuma e respeitando o cidadão e respeitando a integridade física de qualquer pessoa que venha cair aqui nas garras da Polícia Federal, nas garras da lei. Então, o respeito à dignidade da pessoa humana. Eu acho que isso é muito importante. Quem errou, que pague. Quem errou, que reconheça seus erros e não volte a praticar crimes, porque nós, enquanto policiais, temos que cumprir uma legislação. Acho que é por aí. Eu agradeço muito obrigado tá bom. pela gentileza de estarmos aqui. Tá? E eu espero não voltar aqui. E quando retornar, que o ar-condicionado esteja funcionando. Que volte com o ar-condicionado, né? E tomara que você continue nessa luta aí e a gente consiga mostrar para o povo, efetivamente, que os criminosos paguem pelos crimes que cometeram. Com certeza. Um abraço. Um abraço.